Hoje é dia da gente estrear o nosso quadro aqui, o Fala Bro. E hoje eu tô recebendo com muito carinho aqui no estúdio da Difusora a Ana Carolina, que é médica veterinária, produtora da Fazenda São Miguel e que reservou esse tempo para poder falar com a gente. Ana Carolina, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, tá? Seja bem-vinda. Muito obrigada, quero desejar bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui hoje no primeiro programa, né? Do Fala Bro aí na Rádio Difusora. Pois é, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Quem que é a Ana Carolina? A Ana Carolina é uma médica veterinária, produtora, eu falo que é dona de casa, é estudante ainda, né, que eu faço mestrado na Universidade Federal de Viçosa. Eu gosto de falar que eu faço um pouquinho de tudo e mais, né? A gente auxilia ali na produção de cachaça, que a fazenda também tem um alambique, então a gente faz um pouco de tudo. Acho que a Ana Carolina é tudo e um pouco mais. O pessoal ontem estava me perguntando como que você dá conta de fazer tudo. Eu falo, de vez em quando eu surto, mas eu consigo dar conta de fazer tudo, mas vai. Realmente, como é que você faz? O dia seu tem mais de 24 horas? Se tivesse, era bom, mas geralmente é só 24 mesmo. Mas graças a Deus a gente consegue fazer tudo e eu acho que é isso. Enquanto a gente consegue, enquanto a gente está novo, a gente tem que correr atrás, trabalhar. Eu acho que isso falta muito no jovem hoje em dia. Muita gente não quer, às vezes, correr atrás, fica desanimado, né? Muitas vezes. Mas a gente tem que sempre procurar mais, sempre melhorar o que a gente é. Eu acho que isso é para qualquer área, para qualquer um, estudante, profissional. Acho que a gente tem que estar sempre fazendo isso. Ana, mas assim, olhando pra você aparentemente, você parece ser muito novinha. Mais ou menos, eu não sou tão novinha assim, mas... Pois é, mas porque você falando de jovem, se você quer essa pegada toda, né, assim, tão jovem ainda, a gente vê que às vezes hoje as pessoas não estão com essa força toda, essa vontade toda. Sim, principalmente no meio do agro, eu vejo assim, que tem muitas pessoas desistindo da atividade. Eu hoje já tenho quase 10 anos que eu trabalho na fazenda. A fazenda, ela era do meu bisavô, passou pro meu avô, pro meu pai, e agora tá eu e meu pai lá trabalhando. Então, já são 4 gerações, né, na fazenda. E eu vejo que tem muita gente que tem essa história, que tem isso na vida e que desiste. Aí entra a questão familiar, a questão até mesmo do ambiente que a pessoa vive. Muitas vezes eu vejo jovens que não querem trabalhar, entendeu? Então isso é em qualquer atividade, né? Não querem saber o que vai vir amanhã. Não, isso aí não querem. Mas de onde que veio essa sua vontade de ser veterinária? Isso vem de família mesmo? Na verdade, como minha família sempre trabalhou, na verdade eu nunca quis ser veterinária. Eu nunca tive aquele sonho desde criancinha ser veterinária. Mas acabou acontecendo. Eu fui vendo que eu não tinha aptidão para as outras áreas. Eu entrei pensando em fazer engenharia civil. Nada a ver. Nada a ver. E depois eu fui vendo que eu era péssima em cálculo, péssima ali em matemática. Aí eu acabei migrando para a área aí de biologia, né? Certo. Então, eu me encontrei na veterinária, que pra mim foi muito bacana. Eu acho que é uma das profissões uma das mais importantes que a gente tem hoje no mercado de trabalho, porque ela vai desde a saúde da sociedade ali. A gente tem que cuidar de um frigorífico, tem que cuidar aí de um açougue, tem que cuidar dos animais para alimentar a população. Então, assim, é uma área de um leque muito amplo que é muito desvalorizado. Infelizmente, é uma área muito desvalorizada ainda. Você lá é mais leite? A gente hoje, na fazenda, a gente tem outras atividades, mas majoritariamente, a maioria é o leite.
Leite. Leite. Aí a gente pensa assim, veterinária, né? Ela deve ter um escritório, um ar-condicionado, né? Só assinando receita e passando para outras pessoas. Existem outras áreas, né? Existem os veterinários de pequenos animais, né? Que tem um pouco mais de conforto, mas que é muito difícil também você mexer com pequenos animais, que você tem que lidar com tutores, né? Aí a gente fala assim, vou fazer veterinário que eu não vou lidar com pessoas. Não, a gente sempre lida com pessoas, a gente lida com tutores, com produtores de leite, com donos de fazendas. Então, assim, quem tá querendo fazer veterinário e acha que não vai mexer com gente, vai mexer. Vai mexer, você tira isso de cabeça que você vai mexer. Então, assim, cada um tem a sua área. Eu tenho o meu escritório, que eu falo que é escritório, farmácia, é tudo meu lá, mas o escritório mesmo do médico veterinário de grandes animais é a campo, né? Quem mexe com equinos, ovinos, caprinos, bovinos, suínos, é a campo. É campo. Eu vejo você fazendo uns partos lá, mas que doideira. E tem preconceito ainda, Ana Carolina? Principalmente, a gente sabe que o pessoal do agro é mais rústico, né? Existe preconceito ainda? Poxa, vai uma menina aí pra poder fazer o parto da minha vaca? Tem isso ainda? Essa menina que vai fazer isso aí? Muita gente nas redes sociais me questiona, fala assim, como que você mexe com isso? Como assim? E tem muita gente também, assim, na fazenda ali, esse preconceito já acabou tem muito tempo, que já tem quase 10 anos que eu trabalho lá, todo mundo já tá acostumado, mas eu vejo muitos estudantes que lá tem muitos estagiários, né? Sempre rodam muitas pessoas lá, e muitas pessoas me falam, nossa, lá de tal fazenda é um preconceito, a gente chega, eles já ficam assim, nossa, mulher que vai mexer e tal. Assim, ainda rola um preconceito muito grande, principalmente de achar que a gente não dá conta do serviço. Mas eu tenho visto assim, questão de força, né? Uma onda assim que tem aparecido mais mulheres para trabalhar no meio rural do que os homens. Isso aí até mesmo nos estagiários que a gente recebe lá da UFV, lá de Viçosa, tem vindo mais estagiárias que estagiários. É mesmo? Tem acontecido. Já tem 1 ano mais ou menos que eu tenho reparado. Estagiários estão sendo mais escassos. E não basta ser só veterinário, não é só título, não. Você tem que gostar. Tem que gostar da atividade. Você vai pisar na bosta do boi. Exatamente. Né? Você tem que gostar da atividade. E uma coisa que diferencia um veterinário bom de um veterinário, eu falo medíocre, é o conhecimento. A gente tem que ter conhecimento. Só força não adianta. Não adianta. Não. Só pôr uma botina e uma calça e achar que agora eu sou veterinário e um chapéu. Não, gente, você tem que ter inteligência, você tem que estudar. A gente não pode parar, porque o agro está sempre evoluindo, né? Tem muitos estudos, todo dia sai coisa nova, então a gente tem que sempre estar estudando, tem que sempre estar acompanhando as novidades que tem aparecendo aí no mercado. Ainda mais se lidando com leite, né? Tem que aumentar a produção, cuidar do bem-estar do bicho ali, porque qualquer coisinha você pode diminuir a sua produção, né? Sim, tem isso? Sim. É uma área que tem aumentado. Os produtores estão sempre sendo cobrados mais sobre o bem-estar animal, e se você não começar a trabalhar no que a onda, né, vai trazendo, você vai ficando de fora. E é fato, animal bem cuidado, animal saudável, o bem-estar animal, ele te traz um animal com produção melhor. Vai produzir mais carne. Tem vários estudos que comprovam isso. Então, assim, infelizmente a gente está ficando numa época, né, que está ficando mais quente, o verão. Então, um clima mais extremo, né? Então, tem muitos produtores que têm que começar a se adaptar. Fazer banhos, que a gente chama de banho de aspersão e ventilação, que é um ventilador e água em cima dos animais para baixar a temperatura, sombra adequada, água adequada. E quando a gente fala bem-estar animal, as pessoas ainda têm preconceito, né? Acham que é aquela história de ativismo, né? Tratar a vaca como se fosse um filho, um animal como se fosse um filho, não. O bem-estar animal, ele vai muito além disso, né? Você tem que prestar atenção, né? Você tem que fornecer um ambiente adequado, você tem que fornecer alimentação adequada para o animal. E eu falo que é a sanidade, né? Vacinação adequada, você tratar das doenças quando o animal fica doente. Eu vejo muitos produtores, eu recebo muitas mensagens todos os dias de produtores que não fazem o básico. E falam assim, por que minha vaca tá assim? Por que ela não dá leite? Mas a pessoa deixa o animal, coitado, num sol de 40 graus, sem sombra, sem uma comida adequada, sem água adequada, porque a gente tem aquela coisa, né? A água que o animal bebe, a gente tem que beber ela tem que ser potável.
Tem que ser boa. Tem que ser boa. Você não pode fornecer uma água barrenta, uma água suja, uma água que não vai botar água para o animal. Então, o bem-estar animal, ele vai nisso tudo. Quando você fornece esses pilares adequadamente, você tem um animal sadio que vai produzir mais. Entendeu? Então, assim, eu vejo muitos produtores que... eu quero mexer com a raça holandesa. A raça holandesa é um animal que ele requer muita atenção. É um animal que a temperatura corporal dele, a temperatura que para ele é confortável, é no máximo 17, 21 graus. Imagina nesse calor. Bicho, hoje que tá com um máximo de 34 aí. Pois é, imagina você quero mexer com raça holandesa. Beleza, você quer mexer, mas você tem que ficar ciente que você tem que fornecer um ambiente adequado para esse animal. Um compost de barn, que é um galpão, né, que tem muita gente fazendo agora, ou freestyle também. É o mesmo barracão que se chama também? O barracão, exatamente. Então, a pessoa quer mexer nessa atividade, ela tem que ficar ciente. Olha, eu não tenho condição de fazer, às vezes, um compost, porque tem um valor agregado, é mais caro. Então, vamos mexer com uma raça que é mais rústica, que aguenta mais o clima. A mistura de sangue seria ideal? Seria uma mistura de sangue, ou então mesmo até o gir leiteiro. O gir leiteiro ou o gir holando, meio sangue. Que aí você tem um animal mais rústico, que aguenta um pouco mais o calor, mas lembrando que a temperatura passou de 25 graus ali, já não é uma temperatura muito ideal para o bovino. Então eu vejo fazendas com meio sangue, girolando meio sangue, que ainda fazem os banhos. E que não tem condições, Ana Carolina, de ter isso? Por exemplo, a gente sabe que tem muitos pequenos produtores. Sim. Mesmo ele estando com o boi lá meio sangue lá, ele não tem condição de ter lá um ventilador, de ter... O que ele faz? Joga água na mangueira? Não, eu particularmente, eu nunca vi isso, não. Geralmente, o pequeno produtor, infelizmente, ele é muito prejudicado. Ele não tem muito acesso, né? Infelizmente, à informação, que eu vejo muito também. Tem surgido muitos programas, muitas assistências técnicas que têm ajudado o pequeno produtor. E eu vejo pequenos produtores melhorando mais do que o grande produtor, que às vezes está estagnado naquilo e não quer mudar, e tem muita gente pequena que quer mudar assim. Então eu acho assim, a pessoa quer trabalhar, ela consegue. Eu vejo pessoas fazendo barracão aí. Basta querer. Basta querer, barracão caipira. Em vez de fazer com perfil, o próprio eucalipto mesmo ali? Eucalipto. Tem gente que consegue trabalhar no rústico e produzir leite de qualidade, que é o que a gente, é o final, o produto final é o leite de qualidade. Porque quando chove muito também, o curral fica cheio de barro. O boi para entrar no curral, o barro tá dando no joelho do bicho, também não é legal. Não é. Aí já entra no bem-estar na parte do ambiente, né? Um ambiente inadequado para o animal. Isso aí tudo atrapalha, né? Aí começam as doenças. A mastite, que é a doença que mais afeta a pecuária leiteira, é a que mais causa prejuízos, danos, a que mais causa descarte de vacas, é a mastite. Então, a mastite, para quem não sabe, é a inflamação da glândula mamária. Então, a inflamação do úbere da vaca. Então, ela é causada por um dos principais agentes, pode ser bactérias. Então, você imagina a vaca atolada até o pescoço de barro. Vai entrar a bactéria ali no teto do animal e vai dar ruim, vai causar inflamação, vai causar infecção. Já que a gente está falando sobre a questão do bem-estar animal aí, o que aconteceu na propriedade do meu irmão? Ele perdeu 2 vacas na sequência. Por quê? Por causa de um deslocamento de abomaso. Sim. Né? Que é um problema de gestação. Sim. Né? Você vai falar isso pra gente aí. O que acontece? Ele não sabia desses cuidados que deve ser feito num pós-parto. Por exemplo, esses dias mesmo a gente estava conversando lá, eu vejo mesmo que você mesmo usa lá um composto, acho que é um composto. Chama o que? É drench. É o drench que a gente que fala. Você usa logo após o parto. E isso ajuda para não ter esse tipo de problema. Sim. Então o que acontece? Ele perdeu 2 vacas, 2 animais de produção alta por causa disso. Sim. É uma doença aí que ocorre geralmente, né, no pós-parto das vacas. É porque o bezerro, ele ocupa um espaço muito grande na cavidade abdominal do animal. Então, quando ele nasce, aquele espaço fica um pouco vago ali.
Então, a chance do abomaso, porque o bovino, ele é um ruminante, ele tem 4 compartimentos. Ele tem abomaso seria o quê? O estômago? É um dos estômagos, um dos compartimentos, um dos estômagos que o bovino tem. Certo. Então, esse espaço que sobra ali após o parto, ele vai ser preenchido depois pelas vísceras, tudo, corretamente. Mas até ser preenchido, esse espaço fica vago e o abomaso, ele pode deslocar. Aí que a gente chama deslocamento de abomaso, que é um dos estômagos do bovino, ele desloca no local errado. Aí é como se fosse uma torção. Aí ele não consegue fazer a digestão correta, o animal sente dor e ele leva a óbito. Geralmente é cirúrgico, a gente tem que fazer cirurgia para retornar o estômago para o local adequado. Porém, a gente previne isso fornecendo o Drent, que o Drent é um soro oral. O nome é Drent? É Drent. E encontra isso no mercado? Encontra aí nas casas agropecuárias. É um soro oral. Assim que a vaca acabou de parir, você mistura aquele Drent em água potável, água adequada, né? Geralmente é 30 litros de água para 1 quilo de Drent. Geralmente as formulações são assim, mas você tem que ler na bula. E aí você mistura e fornece para a vaca após o parto. Mas tem que tomar isso tudo? Ela toma geralmente isso tudo. E aí esse Drent, ele pesa o estômago do animal e evita que ele vire lá dentro. Ele fica pesado. Entendi. E eu tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo a gente que não sabe disso. Não, é isso aí. Eu sempre recebo muitas perguntas nas redes sociais. Minha vaca pós-parto, ela começou a parar de comer. As fezes estão escuras. Eles falam de remoer, não remói, né? Não remói, que é a ruminação, né? Ruminação. Aí, quando começa a falar assim, eu falo, olha, procura um veterinário perto aí, porque isso está com cara de deslocamento de abomaso, só cirúrgico. E quando é pro lado direito, é raro, né? É direito ou esquerdo? É muito difícil de retornar. Ele pode ir pro esquerdo ou pro direito. E é difícil de resolver, né? Olha, é cirúrgico. O problema é o pós-operatório, porque como qualquer outra cirurgia veterinária a campo, é sempre muito contaminado. Então, o problema você consegue resolver, você consegue reverter o caso, né, do deslocamento, porém, o problema é o pós-cirúrgico, né? Às vezes a contaminação. Por isso que um bloco cirúrgico ele é fechado, tem até ar-condicionado para não ventar. Às vezes o vento traz a poeira e contamina aquela cirurgia. Isso entra deslocamento de abomaso, isso entra cesárea. Qualquer cirurgia que você faz a campo tem esse risco. Entendi. Então a gente sempre fala na pecuária, né? Sempre previna. A prevenção é mais barata do que o tratamento. Porque geralmente o tratamento, o produtor, às vezes ele não tem condição, ou então não vai levar o animal. Fala só um pouquinho mais para isso, por favor. Não vai levar o animal pro hospital. Não tem condição. Às vezes o transporte é muito caro. Então, a gente fala, previna e evite aquela doença, que vai ser sempre mais barato. E um pacote de Drent aí pode girar em torno aí de 30 a 50 reais. E assim, quanto que custa uma cirurgia dessa? Tá doido. Quanto custa um animal desse? Exatamente. Né? É um animal caro, uma cirurgia cara, então a prevenção é sempre mais barata. Né? Sem dúvida. Pois é, então ó, quem tá ouvindo aí já sabe. É Drent o nome. Drent, exatamente. Drent. Tem até um vídeo aí que eu postei, deve ter umas 2 semanas, falando sobre esses cuidados que a gente tem que ter no pós-parto, tanto com a vaca quanto com o bezerro, né? Que é muito importante. Tá. Entendi. Me fala um pouco sobre a sua rede social. Eu sei que sua rede social é muito bombada. Você tá indo lá para uns 70 mil seguidores já. Né? Graças a Deus, estamos quase. A gente sabe que o Instagram é das vezes mais complicado de você crescer, né? Sim. Você tá com o Instagram. Você tem outras redes também? Eu tenho o TikTok também, é o mesmo arroba, é Vete Ana Carolina Lana, que é o mesmo arroba, tanto do TikTok então, é arroba Vete Ana Carolina Lana. Isso, exatamente. A galera já pode seguir aí já, ó. Lá você tem de tudo lá. Eu tenho acompanhado uns partos lá. Sim, é parto, é muita dica, né? Ajudando aí o pequeno produtor. Na verdade, essa rede social, até 2 meses, 1 mês e meio atrás, não vou falar 2 meses, não, quase 2 meses. Ela se chamava Fazenda São Miguel. Ela não se chamava Vete Ana Carolina Lana. Ela mudou por conta que eu não tava mais reconhecendo, via mais a minha cara nas redes sociais
do que a Fazenda em si. Na verdade, essa rede social ela começou tem 2 anos, mais ou menos, por volta de 2 anos, que a gente fez um dia de campo na Fazenda. E aí, uma das moças que me ajudaram a organizar o dia de campo, ela falou assim, a gente podia fazer uma rede social que eu acho que vai ficar legal pra gente divulgar esse dia de campo. Uma rede social da Fazenda. Eu acho que eu já tava pensando na época em fazer. Eu falei, não, vamos fazer então, vai ser legal. Aí eu fiz, divulgou, teve muita gente aí no dia de campo lá na Fazenda. E eu continuei postando. Aí eu comecei a postar sobre dicas, sobre partos. Aí foi ganhando proporção. Até que chegou um ponto aí que eu falei, isso não é mais a Fazenda, isso é mais... Virou negócio, virou mais veterinário. Não tá mais Fazenda. Aí eu mudei. Mudou o nome, fiz uma reestruturação aí do perfil, que foi em dezembro que isso aconteceu. Então, por isso que eu falei que não tem nem 2 meses. Tem gente que me conhecia só por Fazenda São Miguel. E era uma coisa, muita gente falava assim, a menina da Fazenda São Miguel, mas ninguém nem sabia meu nome. Tô te falando que chama de menina? Menina da Fazenda São Miguel. Aí eu tô assim, aquela veterinária lá da Fazenda São Miguel, que é a menina. E ninguém sabia meu nome. E aparecia mais a minha cara nas redes sociais do que ninguém sabia seu nome. Não. Eu falei, eu acho que já tá na hora de mudar, porque... não é mais Fazenda, né? Vira marca também, né? Virou, acabou que virou a marca mesmo. Agora, o que é o dia de Fazenda? O dia de campo? Dia de campo. Dia de campo a gente junta produtores, técnicos e discutem temas, né? Que são temas abordados, temas comuns aí. Por exemplo, o dia de campo nosso foi sobre nutrição, a diferença da nutrição do barracão, né? Que seria o barracão, que é o compost de Barney, para a nutrição num sistema aí de a pasto. Então a gente trouxe veterinários ou tecnistas para falar sobre esses 2 tipos de sistema lá na fazenda, que a gente tem os 2. É uma troca de conhecimento. É uma troca de conhecimento, exatamente. Aí eu o dia inteiro conversando sobre, tem palestras e demonstrações. Aí como a gente tem um compost barn e um sistema de piquete rotacionado, que são pastos, né? Cada dia as vacas ficam em um. Aí a gente conseguiu trazer esse dia de campo para lá, porque conseguia falar sobre os 2 sistemas num dia só, que estavam os 2 na mesma fazenda. Aí você publica isso, mostra isso também? Sim, isso aí a gente, na época, né, a gente publicou, mostrou. Se a pessoa rolar mais para baixo, bem lá no início mesmo das publicações aí do perfil, vai ver que a gente teve as postagens desse dia de campo. Mas isso é recorrente ou não? Não, isso aí aconteceu já tem 2 anos e a gente não realizou outro, porque ele foi em parceria com o laticínio que a gente entrega leite. Ah, tá. Entendeu? A gente fez em parceria com o laticínio e depois a gente não fez outro dia de campo. Entendi. Mas aí, me conta, eu tava vendo também, até falei com você aqui em off aqui, eu vi que você tem umas fotografias lá de uma caminhonete, ela é uma F1000. É, uma O que você fez com aquela caminhonete? A caminhonete tá bonita demais. Ela era cinza, cinza, a gente comprou ela, eu e meu marido, nós compramos ela quando nós casamos, deve ter mais ou menos uns 3 a 4 anos, e a gente sempre quis pintar ela. E aí a gente falou, vamos esperando que uma hora a gente consegue, né? Vamos juntando dinheiro. Aí ano passado a gente parou ela e falou assim, vamos pintar? Vamos. A gente pintou ela de laranja, com teto branco, né? E eu já postei ela algumas vezes. Aquele laranja? Eu achei que era vermelho. Eles chamam de vermelho fórmula. Mas todo mundo fala vermelho, eu vejo aquilo ali como laranja. Eu tenho certeza, tem gente curiosa já querendo saber que caminhonete é, mas tá bonita demais, velho. Sim, ela nem tá parecendo uma F1000, a verdade é essa, né? A frente dela, a grade dela é de F100, né? F100. Uma coisa assim, a gente olha assim, eu não sei se eu tô errado do que eu vou falar, mas dá um aspecto assim, bem americanizado, assim, dá um aspecto de Texas, assim, sim, de country. Isso, a ideia era essa. A ideia é essa. É essa mesmo. Pra combinar com o alambique, né? Que a gente tem o alambique lá de cachaça, e foi uma coisa combinando com a outra. Mas você usa ela no dia a dia? Usamos. Você desfila com ela em Piranga aí? Sim, a gente anda com ela aí no dia a dia. Só que ela é muito grande, às vezes é um transtorno danado pra passar nessas ruas e fica quase com a preguiça, mas geralmente quase todo dia a gente anda. Hoje ela passou aí na rua. É mesmo? Eu imagino que muita gente deve te perguntar sobre ela. Sim, muita gente pergunta, acha ela muito bonita.
E no dia que eu postei foto dela, todo mundo ficou doido com ela. Mas e aí, você estilizou ela aqui mesmo, em Piranga, ou você levou pra alguém especialista? Foi aqui em Piranga mesmo. Quem foi o... Foi o Serginho, né? O bichinho de goiaba que a gente fala. Bichinho de goiaba, ele mexe com essa parte de pintura? Sim, foi ele que mexeu. Rapaz, parabéns pra ele. Ficou muito boa. Você tá doida, bonito demais. Excelente profissional, muito bom. Muito bom, abraço pra ele. Serginho, bichinho, como é que é? Serginho. Isso. Mas você falou bichinho o quê? É bichinho de goiaba. Bichinho de goiaba? Que a gente tem... Ele tem esse apelido também. É bem carinhoso, né? Bichinho de goiaba, eles falam que bichinho de goiaba é. Tipo isso. Ô, Ana, mas me conta, qual que é o seu maior desafio hoje que você enfrenta na sua profissão e no seu dia a dia também, como que você nem você falou, você é produtora, você é veterinária, você é dona de casa, qual é o desafio que você é maior assim? Como produtora e veterinária, eu acho que é o mercado, né? O mercado hoje, ele tá arrasando qualquer um que entrou desprevenido. Eu acho que isso em qualquer atividade, pecuária leiteira, suinocultura, pecuária de corte, isso aí, qualquer atividade, o mercado está muito complicado. Infelizmente, a gente está com produtos muito altos, valor de soja, de milho, tudo muito alto, insumos, medicamentos, está tudo aumentando muito de valor e a margem está ficando muito estreita para os produtores, né? Eu acho que isso vai do produtor pequeno até o produtor grande, a gente sofre isso. Sem querer entrar em mérito aqui de questão de governo, mas você acha que isso é de agora ou isso já acontece já há muito tempo? Sempre foi, mas tem piorado. As margens sempre tava ruim, foram... Ficou pior. As margens, elas eram poucas, né? Bem estreitas, elas tá afinando cada vez mais. Tá ficando muito complicado a gente trabalhar aí. E a gente é sempre muito desmerecido, o produtor de leite, ele é sempre... O produtor, né? O produtor rural no Brasil, ele sempre é o vilão, infelizmente. Mas eu acho que enquanto o brasileiro não acordar para a vida e perceber que a gente tem um ouro na mão, a gente consegue produzir... Tudo, né? Tudo. A gente produz tudo. Tudo é agro, gente. Tudo é agro. A camisa que você tá usando aí é feita de algodão. O Brasil produz algodão. Tudo. Tudo é agro. Cosmético, roupa, sapato, comida, pneu de carro. Tudo precisa de um produto que vem do agro. Então a gente vê muitos influenciadores, muitos artistas, muitos produtores, até mesmo produtores, desmerecendo o agro. Gente, a gente produz tudo. A gente é uma das áreas que mais emprega no país inteiro, é o agronegócio. Imagina uma fazenda aí que produz 100 mil litros de leite. Nós temos fazendas gigantescas aqui no Brasil de 150 mil litros de leite por dia. Imagina quantas pessoas que essa fazenda emprega, quantas famílias, o impacto que isso causa. Não é só um homem é casado, tem filho, tem pai para cuidar. Imagina quanto que isso gera de impacto. E ainda tem gente, outro dia eu vi um vídeo absurdo de um artista falando que o agro mata, o agro é tóxico. A gente produz alimento. Se a gente parar um dia... Normalmente quem critica tá fazendo nada. Exatamente. Nossa, se a gente parar um dia sequer, o mundo passa fome, que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento. Não, você imagina, eu saio daqui da difusora e vou para Porto Fino todos os dias. Então, assim, eu passo a beira das propriedades que tem daqui para lá. Você vê trator fazendo silagem, a gente mexendo com caminhão saindo não sei de onde. Você vê gente na beira das propriedades trabalhando. Você vê que tá todo mundo movimentando. A gente movimenta. Desde uma pequena propriedade aí que emprega 1, 2 pessoas, até uma fazenda gigantesca aí que emprega 100, 200 pessoas. Tem e às vezes o pequeno produtor, ele não emprega ninguém, mas ele cuida de uma família inteira. Exatamente, ele cuida da própria família, ele alimenta a própria família. Então eu acho assim, é a atividade mais importante que a gente tem hoje no Brasil e é a mais desvalorizada. O brasileiro, ele não valoriza. Se ele soubesse o ouro que ele tem na mão dele... Se eu tivesse, eu não sei, né? A gente tem que respeitar todas as opiniões, mas se eu tiver a oportunidade de entrevistar alguém que vai dizer para mim que o agro é tóxico, que o agro compensa, que ele só dá prejuízo, eu queria fazer uma simples pergunta: qual é a solução? Sim. Qual é a solução? Como que resolve então? Porque diz que as vacas também poluem, né? Diz que o problema do efeito estufa, um dos grandes problemas do efeito estufa também vem do boi.
Sim, mas... Aí vamos retirar o boi, vamos retirar o acro, vamos retirar tudo. Qual que é o impacto que às vezes uma indústria gigantesca tem em comparação aos bovinos? Não é? O pessoal fala isso, gente, tem indústria gigantesca aí de refrigerante, indústria de carros, gigantesca. Você acha que essa cultura vem... Você acha por que tem essa cultura? De querer eu ser acho que isso contrário? eu acho que essa questão parte aí do governo querer enriquecer mais a população, mostrar mais, né? Olha, fazer propagandas, mostrar. A gente tem que valorizar. O governo tem que valorizar, a gente tem que valorizar. A gente vê hoje poucos prefeitos, poucos governadores fazendo festas para enaltecerem a produção. A gente vê pouco isso. Eu acho que quando começar mais... Se eu não me engano, 1/3 da população é o Brasil que alimenta. Sim. Mundial. Estão falando de mundo. Sim, sim. Né? Olha a responsabilidade que temos. É muito grande. Né? É gigantesco. Então, assim, então você acredita que a sua maior dificuldade hoje seria isso, essa falta de valorização de mercado? A valorização do mercado. O produtor de leite, ele vende o leite dele sem saber quanto que ele vai receber. A gente vai receber, a gente vai saber no final, na hora que recebe a folha. Meu irmão ficou olhando aquele índice lá, CPEA. O CPEA, né? A gente fica olhando os índices, mas a gente não sabe. Nunca sabe, né? Nunca sabe, só sabe na hora que chega na folha de pagamento lá. E costuma ter queda... Absurda, a gente teve quedas muito grandes ano passado, infelizmente, mas é isso aí que é o problema, entendeu? Eu vejo muitas pessoas que sempre isso em qualquer atividade, tanto sinocultura, pecuária leiteira, pecuária de corte. Tem muita gente que entra porque o preço está muito bom. O preço do corte está muito bom, vou começar a criar gado de corte agora, vou criar gado Nelore. Mas aí vem a queda. Isso é o mercado. Ele é assim, ele tem altas e ele tem baixas. Então, a pessoa que sabe trabalhar no mercado, sabe trabalhar na atividade, vai subir e vai aprender como trabalhar na alta e como trabalhar na baixa também. É só que os fortes resistem na baixa, né? É verdade. Isso aí é a mais pura verdade mesmo. O que você... Ana Carolina, você com a sua... Porque assim, uma coisa é você ter experiência como veterinária. A outra coisa é você ter experiência com produção também. Porque às vezes a pessoa é só veterinária. Ela só vai lá cuidar do bicho só e vai embora. Eu conheço muitos profissionais assim. Ele é alguém que cuida, né? Vai ali, orienta, cuida e vai embora. Mas no seu caso, você não só cuida, você tem a fazer. Você tem a produção. Sim, a gente quase que 24 horas por dia lá. Pois é, né? Foi em dezembro, a gente teve uma cesárea lá, era no domingo antes do Natal, acho que foi dia 22, 23. Fiquei lá até 7 horas da noite, uma cesárea, difícil demais, e chuva caindo, muita chuva, a gente ficou lá até tarde. Então a gente tem essa questão aí do médico veterinário, ele tem essas dificuldades no campo principalmente, e a gente não pode sair enquanto o paciente não levanta, enquanto o paciente não reage. A gente não pode, acabei de fazer a cirurgia, tchau, tô indo embora. Não, isso aí a gente aprendeu, né? Que a gente aprende isso até mesmo na faculdade. Enquanto o animal não levanta, a gente não sai de lá. A gente tem que esperar o animal levantar. E às vezes isso leva horas. Recuperar da anestesia. Então, nesse dia aí, a gente ficou até 7 horas da noite lá esperando a vaca levantar. E como que você faz, Ana, pra você dar conta desse trem tudo? A gente já falou no início aí, mas por exemplo, rede social também tem gente que acha que é só apertar o gatilho ali e fazer, mas não é não. Não. Rede social demanda muito tempo. Trabalhando danado, não é? Demanda muito tempo. Eu tento organizar, assim, o meu dia. Às vezes acontece uma situação lá que eu consigo gravar, ou então eu deixo pra gravar aí nos finais de semana, né? Fazer o conteúdo. A gente vai balanceando aí. E todo dia você posta? Todo dia a gente tem conteúdo. Você não descansa não? Você não descansa não? É sábado, domingo? A gente tenta descansar algum dia da semana aí quando sobra tempo, né? E lá na fazenda, você tem mais gente ajudando lá? Sim, a gente tem uns colaboradores lá da fazenda que ajudam, auxiliam na ordenha, no trato, né? Dos animais. E a gente fica aí também na administração, no auxílio, na parte veterinária. É atividade pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo que quiser trabalhar. A Angélica trabalha na fazenda também? De vez em quando. A mãe vai. Ou só vai lá andar a cavalo? Não, ela vai. Viu?
E me fala da Risadinha. Você também produz cachaça lá? Sim, a gente produz cachaça lá. O alambique, na verdade, ele veio com o meu bisavô, quando ele comprou a fazenda. Ele comprou junto, né? Seu bisavô é daqui de Piranga mesmo? Isso, Cristóvão Firmino de Lana. E ele iniciou as atividades, ele mesmo iniciou em 1948. E aí ele foi produzindo, passou pro meu avô depois, meu avô continuou produzindo, passou pro meu pai foi produzindo. E infelizmente, na época do meu pai, teve uma queda muito grande no preço da cachaça. E aí ele encerrou as atividades, porque não compensava financeiramente produzir cachaça na época. E aí ficou anos, tudo parado. E quando eu e o Túlio, a gente estava quase casando, eu virei pra ele e falei: ô Túlio, por que a gente não volta a fazer cachaça? Porque ele sempre gostou muito dessa coisa aí de bebidas, destilados. O fazer a cachaça é algo muito interessante, né? Alambicar, né? Então ele falou: não, uma boa ideia. E meu avô ainda era vivo. Aí meu avô, eu falei com ele, ele falou: não, a gente vai produzir. E meu pai não queria de jeito nenhum. Meu avô virou pra ele e falou assim: você vai sim. Carolina e Túlio querem, você vai sim produzir. E nós vamos voltar a fazer cachaça. E a gente foi, reformou o alambique todo, reestruturamos, registramos tudo, registramos a marca novamente. Isso demorou aí uns 3 anos, mais ou menos, porque é tudo muito demorado, né? Aí a gente conseguiu voltar na atividade agora. Isso. O Túlio chegou a falar, a gente tava aí, não sei mais onde que a gente se encontrou. A gente se encontrou num bar da cidade aí, ele me falou. Isso já tem... isso foi ano passado, eu acho. Sim. E eu falei assim, mas eu não sabia que tinha essa cachaça na cidade. Sim. Realmente não sabia. Poucas pessoas conhecem da cidade mesmo. O Instagram, posso falar? Claro, Alambique Risadinha, @Alambique Risadinha. O pessoal pode procurar aí. É o único que tem, eu acho que não existe outro Alambique Risadinha. Até o nome é... É Risadinha. O nome veio pelo meu bisavô. Meu bisavô, ele registrou esse nome. E aí ficou Risadinha. Aí a gente quis manter o rótulo original. A gente tem uma das garrafas, é o rótulo original mesmo, a mesma estética. Tudo como era antes. Tudo como era antes. É claro que a gente teve que fazer algumas modificações. Mas né? eu vi que você tem uma lá, tem se eu não me engano, outro nome. Uma bem mais... a gente tem a Risadinha, bonita, que é a cachaça prata, né? Que é a nossa cachaça branca. A gente tem a Risadinha ouro, que é a cachaça amarela, que ela é 6 meses envelhecida no carvalho francês. E a gente tem a Velho Parol. A Velho Parol é nova. A gente criou ela quando voltou o alambique. Porque é uma cachaça com... precisa de mais... É uma cachaça prêmio. Ela 2 anos no carvalho francês. É mais elaborado o processo dela. Ela demora mais. A gente geralmente deixa... Como é que é Parol? Velho Parol. É porque o nosso alambique é um dos poucos em Minas Gerais. Eu acho que é só a gente que tem. E um outro, não sei se é Cipotânea, tem um outro alambique que tem também, um Parol. Hoje o pessoal... Não, o que é isso? Hoje o pessoal usa barril para envelhecer a cachaça. Barril, tá. Barril, que é aquele redondo que a gente vê no desenho. Madeira. Isso, madeira. E antigamente o pessoal usava Parol, que é uma caixa quadrada e ela é travada pela própria madeira mesmo. Porque antigamente não tinha prego, não tinha ferro, né? Não tinha parafuso, não tinha furadeira, não tinha nada. Então, é muito antigo. Tem um lá que já deve ter quase 100 anos que tem lá. E ele é quadradão. Aí na garrafa da Velho Parol tem a imagem do Parol. Então por isso que a gente... então foi uma homenagem, entendeu? Então Parol é uma caixa quadrada de madeira de envelhecimento, exatamente. Mas hoje ninguém... Não vaza cachaça, não? Não. Hoje em dia ninguém usa isso mais. A maioria dos alambiques usam barris. Isso seria orgânico, artesanal? É o artesanal, seria o artesanal. Então a gente tem ela, mas a gente tem outros barris também. Não, só de ver a foto dá vontade de beber a cachaça. Sim. E aí quando a gente voltou ao alambique, a gente falou: a gente tem que fazer uma marca, um nome, né, pra uma cachaça prêmio. E eu pensei assim, por que não Velho Parol? Velho Parol. Velho Parol. Aí a gente deixou a Velho Parol pra cachaça prêmio e a Risadinha prata e a Risadinha ouro, que é a Risadinha prata, que é a branca, né? Que ela é descansada aí no inox, e a Risadinha ouro, que é carvalho francês, mas são 6 meses aí de envelhecimento. O nome é prêmio por causa desse processo. Tempo. É um processo que ele demora mais. Tá. E da branca para amarela a diferença é o quê? É só mesmo o tempo? É o tempo. A branca não tem envelhecimento, né?
Ela tem só o descanso no inox, assim que ela é produzida, ela descansa no inox. A cachaça amarela, ela é envelhecida na madeira, né? Então, a gente pode envelhecer ela no barril, existe os pipotes, né? Mas hoje a gente não tem pipote lá. Tem outros alambiques que tem. O Parol é um exemplo. Então, a gente utiliza madeira para envelhecer. E como é que tá a sua produção? Você produz o que dia lá? A produção... Na verdade, a produção tá parada, a gente tá na entre-safra, né? A safra mesmo é entre abril, maio até setembro, outubro, que é quando não chove. Quando chove, a gente não produz cachaça, porque o Brix, que é o açúcar que tem na cana, ele fica muito diluído, porque tem muita água na terra. Então a gente faz a cachaça quando o açúcar está concentrado na cana, tem menos chuva. Que é essa época, que é entre abril, maio até setembro, outubro. E aí você tem cana também? Você planta Sim, cana. a gente tem cana, a gente utiliza aí a nossa própria cana para produzir a cachaça. Que bacana. Sim. Tá vendo aí? Produz cachaça, produtora da Fazenda São Miguel e também médico veterinário. E ainda tá fazendo mestrado, ainda por cima. Sim, por isso que eu falo que tem vezes que a gente surta aí um pouquinho. E me conta um pouco desse mestrado aí. Eu vou defender ele agora, em agosto, né? Já vai fazer 2 anos agora em agosto. E a minha tese é em cima do PRP, que a gente chama, que é o plasma rico em plaquetas. É um produto que o sangue, a gente consegue obter através do sangue do animal. Então, a nossa ideia original é utilizar o PRP para melhorar a circulação, melhorar o útero como todo. A gente faz a infusão intrauterina. Então nós vamos começar a trabalhar nele agora e eu vou utilizar os animais lá da fazenda mesmo. Agosto, então? Em agosto eu defendo esse trabalho. Tá quase lá, Ana. Tá quase. Passa muito rápido o tempo, né? Fala, bro, a gente tá estreando aqui estreando com classe, né? Com a médica veterinária Ana Carolina, produtora da Fazenda São Miguel. Mais uma vez, Ana, quero te agradecer muito por você ter vindo e abrir esse Fala Bro com a gente aí, que a gente tem a tendência de levar isso bem mais além, né? Isso vai também pro canal da UNUAI lá, que já é um canal de entrevistas e reportagem. E muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí poder estar presente aqui hoje. No primeiro episódio, né, do Fala Bro. Primeiro episódio. Então, Ana, dando sequência ao que a gente está conversando aí, eu vi que você tem um monte de funções aí, dentro da Fazenda São Miguel, né? Dentro desse monte de funções que você faz lá, o que você mais prefere fazer? Eu gosto mais das bezerras. É mesmo? Parta, recria. Eu vejo que você tem um monte de foto lá com as... Ai, elas são minha paixão. Pena que elas esquecem da gente muito fácil. A gente fica carregando elas, tira foto. Daqui a pouco elas esquecem da gente tudo. Quando elas estão ficando mais velhas, elas nem ligam pra gente. Não liga não. Mas você trabalha com recria? Sim, eu trabalho com tudo lá no Fazenda. Eu trabalho com a parte de administração, a qualidade do leite, né? Pesar o leite, fazer a qualidade, cultura, né? Que a gente faz a cultura hoje lá na fazenda. Que é isso? Cultura é quando você identifica qual bactéria, qual agente que causa a mastite. Então, por exemplo, hoje uma vaca, ela deu grumo, que a gente chama, que é infecção no leite, né? É a demonstração que o Uber do animal tá doente, que o animal tá doente. Então, quando a gente vai ordenhar uma vaca, antes da gente colocar a ordenha, a gente usa uma caneca mesmo, de fundo preto, e a gente esguicha na caneca 3 jatos, os 3 primeiros jatos de cada teto do animal, para identificar se ele tem alguma alteração no leite. Então a mastite ela pode ser detectada através da presença de pus, a alteração da cor, né? Ou até mesmo o odor, né? O mau cheiro pode acontecer. E aí, fez o teste da caneca, você vem com pré-dip, que a gente chama, que é uma solução desinfetante, que a gente desinfeta o teto dos animais e vem secando com papel toalha. A gente faz assim em todas as vacas, todos os tetos, todas as ordenhas. Então, se você tiver todo dia. Se você tiver 2 ordenhas, você vai fazer isso de manhã e de tarde, 3 ordenhas. E quantas vacas? Hoje a gente tem 80 vacas em lactação. 80 vacas? Aí a gente faz isso todos os dias. E se você detectar, né, se alguém detectar ali a presença do pus, uma alteração no leite, eu coleto
a amostra daquele leite do animal e faço a inoculação na placa. Aí a gente tem uma estufa lá, um laboratório, um mini laboratório, que a gente inocula e em 24 horas eu sei qual o agente que está causando a mastite. Aí você trata aí. Aí eu trato de acordo com o agente. Muita gente me pergunta qual que é o melhor remédio para tratar mastite. Gente, não existe qual que é o melhor remédio. Você tem que primeiro saber o que você está tratando, o que você está combatendo, né? O que você vai tratar? Entendi. Entendeu? Então, assim, para você evitar resistência aí de antibióticos, a gente refaz isso para evitar também, porque hoje um problema muito sério é o uso indiscriminado de antibióticos que a gente tem, assim, tanto no ser humano quanto nos animais. A gente já viu várias matérias aí, daqui não sei quantos anos não vai ter mais antibiótico que vai funcionar tanto na gente quanto nos animais. Existe isso. Então a gente tenta diminuir esse uso indiscriminado e poupar tempo e dinheiro também. Imagina você ficar na tentativa e erro. Esse remédio não deu certo. Peraí que eu vou usar outro. Eu vou em outro. Quando você vai ver, você já gastou ali R$2.000 tentando tratar uma mastite. Sendo que esse exame aí sai pra você por R$20. Entendi. Entendeu? Então, assim, o custo-benefício sem dúvida. Sem dúvida. E quando você não tá lá, Ana, por exemplo, hoje você tá aqui. Sim. Às vezes outro dia você tava lá na universidade. Sei lá, eu vi que você faz palestra também. Sim. Né? E aí acontece alguma coisa lá, uma emergência lá. O que faz? Tem os colaboradores, eles são muito bem treinados, eles são muito experientes, todos eles que trabalham na fazenda. Então não é fazenda. qualquer coisa que te aciona. Não. E tem o meu pai também, que quando eu não tô, ele tá, e vice-versa. Então, assim, já aconteceu aí no caso, por exemplo, dessa cesárea, que eu não tava na fazenda, onde que eu tava, eu saí correndo e fui atrás dela. Já aconteceu várias vezes, de eu ter que sair da onde que eu tivesse pra atender alguma coisa, alguma emergência lá, algum parto, destócito, algum problema. E quando eu não tô e não tem como eu ir, meu pai, ele consegue sim resolver, muita experiência, tem muitos anos de prática também. O dia a dia manda muito, né? Demais a experiência. Ontem, né, na verdade, um seguidor meu que está fazendo veterinária, ele virou para mim e falou: qual que é o conselho que você dá para quem está começando o curso de medicina veterinária? Eu falei, faça estágio desde o primeiro dia de aula. Consiga um estágio em qualquer área. O que você aprende no estágio, você vai melhorar com os estudos que você vai tendo ali dia a dia. O que você aprende na sala, você vai aplicando. Você aprende mais, você vai vendo se é aquela área que você quer trabalhar. Então faça estágio na área de equinos, na área de bovinos, suínos, aves, pequenos animais, para você até mesmo quando chegar no final do curso, vai virar e vai falar: não, eu já fiz estágio em todas as áreas, eu sei que eu quero trabalhar com bovinos de leite, com bovinos de corte, com reprodução, com pequenos animais, com cirurgia de pequenos animais. É uma dúvida assim que eu sempre recebo muito, eu sempre falo: faça estágio desde o primeiro dia de aula. E quem tá dentro, realmente, as dúvidas vão pipocar mesmo, né? Vão. Quando eu comecei a estudar, eu trabalhava de dia na fazenda, tinha dia que eu não conseguia ir por conta das aulas, mas geralmente eu trabalhava e de noite eu ia pra aula. Então eu fazia assim. É cansativo? É cansativo. Mas é igual eu falei no início, é o que diferencia, né? Um profissional medíocre, um profissional mais ou menos, de um profissional que tem experiência, um profissional bom. Porque você vai pegando muita experiência. Agora, é uma vantagem enorme uma fazenda, ou um sítio, numa pequena propriedade, ter um veterinário inserido, né? Com certeza. Eu imagino que você diminui seu custo lá, assim, enormemente. Sim, com certeza. Até mesmo para você identificar doenças, né? Você não precisa, às vezes a vaca ficou doente, aconteceu isso. Aí você vai esperar o médico veterinário chegar. Às vezes ele vai conseguir ir lá daqui um dia, daqui 2, o animal. Não, e tem a resistência da pessoa também. Vou fazer tal coisa para ver se melhora, porque existe o custo, né? Existe o custo, com certeza. Então, às vezes o produtor, ele tenta resolver a situação ali por si próprio ali mesmo. E aí o tempo passa, às vezes o tempo vai passando e às vezes você conseguiria resolver aquela situação ali com o médico veterinário. Às vezes o tempo passou tanto que não tem mais, o caso não reverte mais, acabou. Você perde o animal. Eu falo que é uma tal da economia porca, né? Que às vezes a vaca custa pro produtor R$6.000. E é o que eu sempre recebo: mas você só fala de medicamento caro nas suas redes sociais. Mas se sua vaca custa pra você, se ela vale pra você... Tem gente que tem valor sentimental pelos animais. Mas vamos falar assim, prático, né? Custa pra você ali R$6.000, R$7.000. O que é um medicamento de R$100 pra um animal daquele? Você prefere perder aquele animal? Você tá doido.
É muito baixo. É muito baixo o custo. O custo. Exatamente. Né? Mas, Ana, você daria uma dica como profissional para o pequeno? Vamos falar do pequeno. Aquele que é médio, grande, ele já está resolvendo esses problemas, né? Mas o cara que é pequeno, que dica que você dá para ele poder produzir mais, para ele poder evitar, principalmente questão de doença, porque o pequeno normalmente não tem um curral adequado. Às vezes ele não tem um barracão, por exemplo, né? Às vezes tem pequeno que nem uma ordenha tem. Às vezes o negócio é na mão. Exatamente. Quase, não vou falar que são todas, várias prefeituras, né, disponibilizam assistência técnica. Então, assim, quando a pessoa consegue, que tem muita gente que consegue ter assistência técnica, mas não quer. Então, a pessoa que consegue... Piranga mesmo tem. Tem, Piranga Prefeitura tem. Então, assim, quando a pessoa consegue ter assistência técnica, eu sugiro, procure uma assistência técnica para te auxiliar, para te ajudar, para você aprender. Que tem muita resistência aí por parte dos produtores de não querer aprender. Ah, meu pai fez isso a vida inteira, eu fiz isso a vida inteira, então eu não tenho que mudar. Isso está errado, o mercado está mudando. Às vezes também a pessoa não quer que o filho continue a atividade, não quer que ninguém continue a atividade, que ela vai morrer ali, pronto, acabou. Mas a gente tem que sempre estar caminhando, melhorando. Então eu sugiro um pequeno produtor que procure assistência técnica, procure conhecimento, entendeu? Não só nas redes sociais, é claro que as redes sociais ajudam muito, não só a minha. Tem rede social de agrônomo, de zootecnista, de várias. Hoje, né? Se quiser tirar muita dica, ver mundos diferentes, você consegue ver mundos diferentes. Então, assim, eu sempre falo, procura uma assistência técnica, se cerque, né, de pessoas que queiram trabalhar melhor, de técnicos. Eu acho que, assim, a pessoa que quer mudar, que quer melhorar, ela consegue. Ela tem Você acha que falta um pouco também de buscar? Buscar, exatamente. Né? Falta buscar. Às vezes a pessoa fica acomodada. Exatamente, igual eu falei, meu pai fez assim, eu fiz assim, eu não vou mudar. Tem muita gente que é assim. É a famosa zona de conforto. Exatamente. Né? Ana, mas me fala, se é que você tem tempo de lazer, o que você gosta de fazer? Eu não vou falar que eu gosto de dormir e descansar, que é o único tempo que eu tenho. Eu gosto de viajar, eu gosto. As poucas viagens que eu faço... Mas não é pra fazenda não, né? Não. Eu gosto de passear um pouco, descansar, espairar, porque às vezes a gente fica muito no serviço ali, 24 horas por dia, o tempo inteiro. Eu saio do serviço num certo horário, mas meu celular não para. É fornecedor de medicamento, de ração, eu tenho que resolver uma coisa, eu tenho que resolver outra, é caminhão, é tudo. Então a gente não descansa a mente, né? Então, de vez em quando eu gosto de dar uns passeios. A gente está finalizando aqui, ó, pra você ver, já são 10h30, você acredita? Passou voando. Passa voando, né? Demais. Papo bom desse podia durar 2, 3 horas. Mas pra gente dar sequência aqui na programação da Difusora, pra gente poder finalizar, eu quero te agradecer mais uma vez, né? Por você ter, eu sei que seu tempo é tão corrido, você disponibilizou esse tempo para vir aqui falar, e depois a gente vai também estar disponibilizando essa conversa na rede social, depois eu vou te mandar também lá, para quem não conseguiu acompanhar ou rever também, né? Mas aí pra gente finalizar, Ana, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas no final para as pessoas que eu converso, entrevisto, né? Então, pra gente finalizar aqui, primeiro o seguinte, você quer deixar alguma consideração final, algum agradecimento aí? Eu gostaria de agradecer, né, novamente o convite por você ter me chamado aqui no primeiro Fala Bro. Muito obrigada, agradecer a todo mundo que está me ouvindo aqui hoje. Eu sei que tem muitos seguidores meus que acessaram o link que eu deixei ali nos stories hoje de manhã, quem quisesse ouvir, né, a entrevista, e no mais é agradecer a todos que estão aí presentes hoje nos ouvindo. Obrigado, mas você está convidado a voltar, tá? Ah, muito obrigada, vou voltar sim, é só chamar. Se tiver coisa nova lá, ó, que você falar, não queria falar desse assunto aqui, você me fala é só chamar que e vem participar de novo, vai ser uma honra pra gente. Não, tá? Se Deus quiser. Mas me fala uma coisa, se você pudesse agora, imagine que Deus te deu a oportunidade por um momento, você conseguisse falar para todas as pessoas do mundo que estão te ouvindo agora. Qual que é a mensagem que você deixaria hoje? A mensagem da Ana Carolina. Não desista. Que eu já pensei várias vezes em desistir. Então a gente não pode desistir. Sempre vai ter obstáculos no caminho, tanto na área profissional como produtor. Não desista, entendeu? Se a gente quer permanecer, quer melhorar, a gente tem que ter persistência. Não desista dos seus sonhos, que pode às vezes demorar, mas vai chegar. Tá aí.
Ana Carolina, médica veterinária, produtora da Fazenda São Miguel, mais uma vez, muito obrigado, viu, Ana? A gente volta a se falar em uma Se Deus quiser, a gente volta. Até mais. Chegar,